foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus, era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Amém, igreja. Que Deus Pai Todo-Poderoso continue cuidando de todos nós, ó Pai. Amém. Que o Senhor cuide da nossa igreja, ó Pai, de todos os membros, agregados, ó Pai, de visitantes, ó Pai. Que o Senhor cuide de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Continue também abençoando, ó Pai, essas ofertas missionárias, ofertas da igreja, ó Pai, dízimos, ó Pai. Que tudo isso, ó Pai, seja para a sua grande obra, ó Pai, que vai crescer sempre e sempre mais de acordo com o seu santo nome, ó Pai. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos irmãos, por todos os membros, aqueles que não puderam estar aqui presentes, ó Pai, mas o Senhor sabe de coração e cuida de cada um dos irmãos e irmãs dessa igreja, ó Pai. Então queremos que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue com o nosso pastor e abençoando esse culto maravilhoso no teu santo nome, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, queridão, queridona. Que bênção, graça para servir. A graça para servir. E enfrentando desafios, né, amados? Ontem e hoje, desafio lá de casa, um rápido parênteses aqui, foi a falta d'água. Secou a minha cisterna, amados. Eu só acreditei vendo. Chamei o Laci para me ajudar nessa obra de descobrir o que estava acontecendo. Caixa d'água vazia, tudo vazio, cisterna vazia também. Aí hoje liguei para o SAI e deve ter alguma coisa na rede, só pode ser isso, né? Desafios. E aí eu pensei, frio, sem água, fui tentado a não tomar banho, né? Mas quem tem vizinho tem tudo, né? Então pode me abraçar no final do culto, Débora também, o João, porque ontem foi de gato, hoje deu para tomar um banho direito, porque é dia de culto, né? Dia de culto a gente tem que caprichar. Muito bem, amados, 2 mensagens atrás nós começamos o capítulo 4, a prática. Até o capítulo 3, a história do Evangelho. A história do Evangelho. E de 4 a 6, as implicações da história do Evangelho na nossa história. E Paulo começa o capítulo falando sobre o fato dele estar ou ser um prisioneiro no Senhor. Atos capítulo 28 é o contexto, Paulo está preso em uma prisão domiciliar, mas prisão domiciliar, amados, no tempo de Paulo, não era aquela questão da tornozeleira eletrônica. Hoje o pessoal que fica em prisão domiciliar, se bobear, fica até melhor do que a gente que está solto, né? Prisão domiciliar, ele tinha uma guarda pretoriana, uma guarda do imperador que cuidava dele, de 6 em 6 horas trocava o turno. E Paulo vai escrever aos Filipenses dizendo que ele pregou a toda a guarda pretoriana. Porque você imagina, não é, 4 turnos por dia, ele pregava para todos os soldados que estavam nesses turnos, né? Ao final da carta aos Colossenses, que é do mesmo contexto, ele vai saudar aos da casa de César. Provavelmente foram convertidos desse momento em que ele estava preso.
ele vai escrever a segunda carta a Timóteo, que já vai ser um pouco mais tarde. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre, não é? Ela está livre. Nada pode parar, amados, o avanço do Evangelho, o progresso do Evangelho. A pandemia não conseguiu parar, outras pandemias, outras epidemias, perseguições, absolutamente. Então Paulo começa então seu capítulo 4, como eu já disse, mencionando esse status, essa condição dele enquanto prisioneiro no Senhor, e ele pediu para que os crentes vivessem de maneira digna desse chamado, né? Da vocação a que foram chamados. Vocação, amados, não é algo que você tem. Vocação é algo que tem você, não é? O Hernandes costuma dizer que vocação são como algemas invisíveis. Você está preso ao chamado de Cristo, preso ao Evangelho. E diante dessa vocação com que nós somos chamados, Paulo apela para que tenhamos humildade, mansidão, longanimidade, que suportemos, né, que sejamos suporte uns dos outros, versículo 2, em amor. Daí os 2 cânticos que Débora ministrou, a gente não combina as ênfases, mas o Espírito vai guiando nessa toada também da exposição bíblica, tudo no ambiente do amor. Um amor desinteressado, um amor cristão, um amor bíblico, um amor sacrificial, um amor que não busca os seus próprios interesses, não é? Um amor que não guarda registro de erros, um amor que não tem aquela cadernetinha. Os mais novos não vão saber o que é isso. Quando mamãe chamava meu filho, vai lá no mercado e pede para anotar na cadernetinha, não é? Então, não tem, o amor não guarda registro em cadernetinhas. Ele perdoa de vez. Ele ama você. E nós somos instruídos a amarmos com o seu próprio amor, sem guardar registros dos erros do nosso irmão. Tudo isso para preservar essa unidade do vínculo da paz que já vimos. Na quinta-feira passada nós falamos sobre os 7 pilares da comunhão cristã. Nós, um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo e um Deus e Pai de todos. Tá ok? E prosseguindo então, nós vamos agora ver sobre o que essa unidade provoca, porque a igreja, amados, ela é muito mais do que uma organização. A igreja, ela é um organismo vivo. A igreja, ela é dinâmica. A igreja está em movimento, em serviço uns com os outros, em proclamação desse evangelho. Então vamos ao texto, versículos 7 até 16, de Efésios 4. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que ele quer dizer, ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro,
Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Você pode dizer amém? Deus captura-nos, nosso coração, nossa mente, nosso espírito, na mensagem, naquilo que o Senhor quer compartilhar a nós, no nome de Jesus. Amém e amém. João Renato, esse texto nos fala na seguinte verdade: cada igreja tem um potencial máximo da graça de Deus para crescer e servir a Cristo em sua comunidade. Cada igreja tem um potencial máximo de graça de Deus para crescer e servir a Cristo em sua comunidade. Um dos momentos mais marcantes do nosso Congresso de Pastores Batistas do Estado do Rio de Janeiro, há 2 semanas atrás, lá em Rio Bonito, onde estávamos reunidos ali com tantos e tantos pastores, num clima assim de recomeço, depois de 2 anos sem podermos nos reunir presencialmente. Foi a saudade que tínhamos de pastores que já haviam partido nesse contexto de pandemia. Mas como foi bom nos reencontrarmos também com pastores que passaram pelo vale da sombra da morte, mas passaram. Quem esteve lá, e esse é o meu ponto aqui, para ilustrar esse princípio de que cada igreja tem um potencial máximo da graça de Deus para crescer e servir a Cristo em sua comunidade, como foi bom rever o pastor Edgar Barreto Antunes. Pastor da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, está deixando o ministério, está sendo jubilado depois de completar um profícuo ministério ali. Quase realmente nós já havíamos o despedido dele. Teve Covid, complicações, e bem fraquinho, bem magrinho, ele teve uma questão de hemorragia muito séria, o corpo dele se esvaía realmente, mas ele conseguiu sobreviver, ele entende que era por Deus, e ele ali, agradecendo as orações dos pastores, ele diz o seguinte: olha, e quem conhece um pouco o pastor Edgar, por mais daquele jeitão sisudo e conservador de sempre, mas ele sempre foi alguém que tratou todos de modo igual, não é? Os mais novos, uma deferência, os mais velhos, e ele diz o seguinte: olha, todo mundo aqui é igual. Você faz algo no seu ministério com a sua igreja de 30 membros que eu não consigo fazer na Primeira de Nova Iguaçu. Todos nós somos iguais. Pastor Edgar tem muitas peculiaridades. Uma delas é de que alguns anos atrás, Juninho, ele completou com disciplina algo que ele havia votado no seu coração. Ele transcreveu a Bíblia toda. Diz ele que no horário que ele não fazia nada, de 12h às 6h da manhã, ele começou a escrever, transcrever a Bíblia. E chegou um ano, ele levou lá os catatais, não, os cadernos que ele havia feito. Que trabalho extraordinário. Deus tem dado dons à igreja, mas é verdade também que Deus tem dado homens talentosos. A verdade desse texto é nessa direção. A graça de Deus significa que toda igreja tem um potencial máximo para crescer e para servir a sua comunidade. Porque Deus dota homens, Deus presenteia homens para a igreja, pessoas. A obra de Deus é feita por pessoas. Pessoas que pregam o Evangelho, pessoas que buscam viver o Evangelho, pessoas que aplicam o Evangelho, pessoas que oram o Evangelho, que cantam o Evangelho, que promovem o Evangelho, que comemoram o Evangelho, à medida que outras vidas são transformadas. Vale a pena relembrar aquilo que Charles Spurgeon disse: preserve o Evangelho,
Então faça-o ainda mais. Dê Cristo ao povo, e nada além de Cristo. Sacie-os, mesmo que alguns digam que você também os enjoa com o Evangelho. À beira da estrada, na pequena sala, no teatro, em qualquer lugar, em todos os lugares, vamos pregar a Cristo. Escreva livros, se quiser, e faça qualquer outra coisa ao seu alcance. Mas se você não puder fazer outra coisa, pregue a Cristo. Pregue a Cristo. Por isso, amados, que nós vemos nesse texto 3 pontos importantes. É a graça que capacita o crente, versículos 7 a 10, a servir nos vários contextos da vida da igreja, versos 11 a 14, com o alvo, com o fim de crescermos em Cristo. João Renato, graça é receber o que não se merece. Versículos 7 a 10, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Uma curiosidade aqui é que a palavra medida no original é metrum, né? Você já sabe de onde, qual os desdobramentos dessa palavra, né? Metrum. Nós recebemos a graça, amados, segundo a medida do dom de Cristo. Né? Tudo muito bem calculado, dado de maneira sob medida. Você quer um dom de Cristo? Para o Fernando, sob medida. Para a Débora, para a Fabiana, para o Max, para todos nós. A palavra graça é uma palavra-chave da carta aos Efésios, aparece 12 vezes nessa carta. Graça, amados, é o amor de Deus que salva as pessoas. Graça é a conservação dessas pessoas na verdade. Graça é o somatório de bênçãos que nós recebemos sem merecermos. E recebemos por meio de Cristo, à medida do dom de Cristo. Se fosse a medida do seu dom, se fosse a medida da sua capacitação, nós estaríamos perdidos. Mas é por graça. Graça é o poder de Deus que lhe sustenta, que permite que você continue salvo, fiel, firme. Uma frase importante que eu sempre cito aqui é a graça que vai nos fazer voltar para casa. É a graça também que nos faz, queridão e queridona, ousarmos fazer coisas maiores do que a que Cristo fez aqui na terra. Antes que você pense que eu estou transitando em caminhos perigosos, vá na sua Bíblia, em João 14, 12 a 14. O que diz lá? Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nós, amados e amadas, podemos ansiar, desejar, trabalhar, empreendermos coisas e obras bem maiores, tá ok? Tudo por conta da graça. Versículo 8 em especial, Paulo cita um texto de Salmo 68, 18. Um salmo que foi escrito para comemorar uma vitória, ou vitórias de Davi, sobretudo a vitória bem expressiva da conquista da cidade de Jebus, que vai mudar de nome para Jerusalém, né? Então, está lá em 2 Samuel 6 e 7, 1 Crônicas 13. Então, após esse triunfo, onde Davi e os seus soldados empreendem uma conquista da cidade de Jebus, que era a capital de um povo chamado Jebuseu, ali ele estabelece a sua cidade, a cidade de Jerusalém, a capital, até hoje, a capital de Israel. Não mais a capital política, porque Tel Aviv, mas a capital
religiosa. E Davi então escreve o Salmo 68 e Paulo cita livremente, dizendo: quando ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. O Paulo está dizendo é o seguinte: assim como Davi e os seus homens, quando venceram os jebuseus, trouxeram os espojos de guerra e ofereceram então a todo o povo, Jesus, quando veio ao mundo, venceu a morte, venceu o mundo, venceu o diabo e também nos deu presentes, nos deu dons. Por isso que ele vai dizer: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Se você for ver Salmo 68, 18, há uma diferença no modo como o salmista coloca, mas é uma citação livre, que Paulo então se utiliza de um texto do Antigo Testamento para fazer uma interpretação, para fazer sentido a todos nós. Como é bom saber, amados, de que o Senhor gosta de presentear os seus. A igreja, amados, você é um presente para a igreja. Eu sou um presente para a igreja. Não é? Quando eu faço o completo aniversário, a minha questão não deve ser que presente que eu vou ganhar, mas que presente eu vou ser. Como diz a moçada, está ligado? É o que diz o salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Você faz aniversário e quer ganhar presente. Na verdade, a cada aniversário você deve desejar ser um presente para as pessoas. Não é? Cadê o Diego? O Diego, para eu não esquecer o aniversário dele, na véspera, uma quinta-feira dessas, falei: tá animado, Diego? Eu sempre gosto de animar o Diego, né? O pessoal sabe, entende por quê. Principalmente antes do culto, é bom animá-lo. Ele falou: pastor, estou muito animado porque amanhã é meu aniversário. Falei: caramba, quantos anos, Diego? 10. Falei: caramba, é uma experiência incrível de vida. 10 anos, ele abriu um sorriso, né? Então, 10 anos em que o Diego é um presente de Deus para a igreja, para os seus pais, o Juninho, a Neuza, para o seu irmão, um presente que ele irrita sempre, mas é um presente. É um presente. Quando a gente fala de presentes para a igreja, a gente sempre pensa nos grandes homens, né? Lutero, Calvino, Zwinglio, John Wesley. Mas você é um presente. Deus concedeu dons aos homens. E Deus deu homens talentosos. E versículo 9, Paulo também faz uma me perdoe o termo brincadeira, mas ele joga com as palavras, né? Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aqui ele está falando o seguinte: olha, ele subiu às alturas, versículo 8, da ideia de que Davi subiu ao monte Sião para conquistar a cidade de Jebus, a cidade de Jerusalém, e ele está fazendo essa referência. Cristo não subiu à cruz, mas antes dele subir ao monte Gólgota, ou monte da caveira, ele também não desceu até as regiões inferiores da terra. Eu sei que você que lê a Bíblia muito e gosta de teologia, você já deve estar naquele que Pedro falou sobre pregar no Hades. Esquece, Paulo não está citando Pedro aqui não. Paulo está dizendo o seguinte: olha, aquele que subiu não é aquele que desceu. Ele está pensando naquilo que ele escreveu aos Filipenses capítulo 2, que Cristo não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, se tornando homem, se tornando servo.
é um amor que sobe, mas ele é muito mais um amor que desce. Ele está pensando aqui na doutrina da encarnação, que é preciosíssima, amados. Por que é gostoso pregar no Natal? Porque não existe nada mais extraordinário do que o fato de Deus se tornar homem. É aquilo que o Swindoll chama de uma divindade em fraldas. Você já consegue pensar isso? Ou o queridão Franklin falou o seguinte: enquanto Jesus balbuciava no berço, ele governava todo o universo. Essa é a ideia de um menino Deus, Senhor do mundo, presente na criação, mas que se tornou um bebê que usou fraldas. Eu não quero ser tão explicativo nos desdobramentos dessa imagem da divindade em fraldas. Se tornou um de nós, amados. O Deus encarnado. É isso que Paulo está pensando aqui. O que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima dos céus, porque ele está pensando no hino cristológico lá de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Aquele que subiu, amados. A humilhação e a exaltação. Aquele que desceu é o mesmo que subiu para encher todas as coisas, para preencher todas as coisas. Hoje o universo está pleno porque Jesus é cabeça do universo. Você sabia, só abrir um parênteses rapidinho, não vou complicar a cabeça de vocês, nem a minha. Jesus não é apenas o cabeça da igreja. Ele é também o cabeça do cosmos. O Paulo aos Efésios, ele está preocupado em enaltecer, em expressar, em celebrar junto com a igreja o Cristo cósmico, o Cristo que enche todas as coisas. Essa onda de frio, amados, que eu disse que o pessoal fica alarmado e tudo, tem um cabeça, Jesus. Quando vier o calor, Jesus. Quando vier as situações bravias, Jesus. Ele até hoje tem acalmado, amados, o mar do nosso coração. Muitas vezes você não está nervosinho, você não está agitada, você não está querendo pegar o seu marido e esganá-lo, não porque você é crente, mas esse desejo, vez por outra. O Senhor acalma o coração, Ele fala: sossegai. Sossegai. Acalma. Acalma. Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Francis Fox vai dizer: tudo que existe está sujeito a Ele. Não há nenhum lugar ou ordem de existência onde sua presença não se possa conhecer ou sentir. Ele está em tudo e em todos. O Senhor que subiu aos céus é o que a igreja adora hoje, é o mesmo que veio e viveu entre os homens, é o mesmo que partilha as nossas tristezas, tribulações, tentações. Ele está junto de nós, junto do seu povo. E esse Deus, amados, esse Cristo, né, que está realmente enchendo, preenchendo todas as coisas, João Renato, versículos 11 a 14, nos equipa, nos capacita para atendermos, amados, aos vários contextos da vida da igreja, às várias demandas da vida da igreja. Às vezes, queridão e queridona, como pastor, eu me pergunto, onde são os obreiros? As demandas são as mais diversas, amados. A obra de Deus, ela tem nos sugado, tem nos exigido. Fiquei triste hoje, embora não sei de detalhes, mas de todo modo, um pastor que eu estou mentoreando para uma série de mensagens que ele vai pregar em Colossenses, e ele,
ontem tive um encontro com ele, e o pastor ainda, no começo aí, eu falei sobre a biblioteca dele, e ele falou que ainda tinha poucos comentários. Eu incentivei algumas dicas, alguns caminhos. Aí hoje ele falou: pastor, eu consegui comprar alguns livros, mas o contexto foi triste. Ele falou: olha, é uma pena, mas um pastor desanimado do ministério, desencorajado, não quer saber mais do ministério, vendeu toda a biblioteca dele. Ele não quer ter livro mais em casa. É de chorar, né, gente? É de chorar. Falei: que isso? Que isso? Toda a biblioteca dele. Uns 200 livros na caixa. Não valeu nem R$10 por livro. Vendendo a 5, a 10, dando. Meu Deus. Mas, amados, o versículo 11 diz que Ele mesmo concedeu. A ideia aqui do texto é de que o Senhor presenteia a igreja com homens. Eu tomei acesso, ou tive acesso a um livro de paráfrase do Guilherme Kerr, que é um poeta. Vários hinos são compostos por ele. Se não me engano, até esse que a gente acabou de cantar é composto pelo Guilherme Kerr e outros ainda. Ele escreveu um livro muito interessante chamado Bíblia do Poeta, né? Ele pegou o texto bíblico e trabalhou com as palavras num formato mais de poesia, mas seguindo aqui um entendimento das Escrituras, não é? Um entendimento de uma tradução, é uma paráfrase, uma tradução livre, mas respeitando o sentido original. Esse verso, por exemplo, ele traduziu assim: Ele presenteou alguns como apóstolos, outros como profetas, alguns como proclamadores da boa notícia e outros como pastores e ensinadores. Ele presenteou. E ele está certo. A ideia do concedeu aqui, no versículo 11, ou designou, é dar de presente, né? Apóstolos, eu não vou entrar em detalhes específicos acerca de cada um destes, mas são funções muito importantes à igreja daquele tempo. Nós estamos falando dos anos 60 a 62, depois de Cristo, não é? Então haviam os apóstolos, e havia apóstolos vivos ainda, não é? A maioria dos apóstolos, se não um ou outro que já havia morrido, estavam nesse momento avançando, fazendo avançar a obra. Apóstolo, no original, significa aquele que é enviado com uma missão. Então, os 12 apóstolos, Paulo foi chamado de apóstolo, outros irmãos e irmãs também foram considerados apóstolos porque eram aqueles que iniciavam a obra naquele século importante, o primeiro século. Eu tenho para mim que no sentido bíblico estrito, não existem mais apóstolos nos nossos dias. No sentido macro, talvez, seriam missionários. Homens que vão para lugares, por exemplo, inatingíveis, lugares que eu e você não queremos ir. E eles vão e plantam igrejas, e formam pessoas, e ministram às pessoas. Por isso que eu falei do Eurico Nelson, o apóstolo da Amazônia, e outros homens e mulheres. Eu poderia falar do pastor Elias Portes Filho, não me canso de falar desse homem. Esse homem plantou a primeira igreja aqui na região, foi a primeira de Mangaratiba, depois em Barra do Piraí, depois ele volta, planta a primeira Batista de Angra, depois ele vai para Resende, depois ele vai para Volta Redonda.
Esse homem não para, depois vai para Paraty, sozinho. Os filhos ele deixou no orfanato. 4 filhos, porque ficou viúvo, não tinha condições de criar os filhos sozinhos, à luz do contexto da época, tá ok? Eu estou falando em idos aí de 1930, tá ok? Ainda no período aí de Getúlio Vargas e início ali da CSN e tudo mais, o boom que o Sul Fluminense provocou no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, igrejas precisaram ser plantadas. Apóstolos, profetas. Profetas, amados, são pregadores, mais do que anunciadores da palavra de Deus, mas pregadores que tinham autoridade para falar o assim diz o Senhor. A igreja, Paulo vai dizer ainda nessa carta aos Efésios, ela tem como fundamento os apóstolos, os profetas, os apóstolos. Nesse sentido, amados, aqui no estrito senso, também não temos profetas hoje, porque a Bíblia já está pronta. Hoje o pregador, ele prega aquilo que já está pronto, já está revelado. Então não há profecia nesse sentido de uma mensagem nova, original. Irmãos, Deus me revelou. Não, está aqui, tem que conferir aqui. Senão não é revelação, é revelamento. Não é profecia, é profetada. Então não dá. Se não é sola escritura, é sola treta. Tem que estar na Bíblia. Está na Bíblia? Então, nesse sentido, amados, John Stott nos ensina de que não temos mais profetas hoje. Porque não temos mais revelação de algo novo de Deus. Agora, os outros sim, evangelistas, temos. Desbravadores, amados, gente que fala de Jesus em tudo quanto é lugar, gente que aproveita todas as oportunidades, não é? Gente que de fato cumpre a obra do evangelista, né? Paulo vai dizer a 2 Timóteo 4:5, faça o trabalho de um evangelista. E por fim, pastores e mestres, o que dá a ideia de que são 2 funções de um mesmo título, não é? É quem cuida das ovelhas, quem cuida das pessoas, as ensinando também. Falando então, nesse ponto, ao coração das pessoas e à mente das pessoas. Pastores e mestres. Há pastores que são mais pastores do que mestres, há pastores que são mais mestres do que pastores, mas todos são pastores e mestres. Porque Paulo, quando vai falar sobre as qualificações do ministério pastoral, em 1 Timóteo capítulo 3, ele vai falar que seja apto para ensinar. Não é? Então, isso é importante. Ofícios, amados, presenteados à igreja. Dons pessoais que cooperam para o quê? Ou para o quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra aperfeiçoamento é interessante. Quando alguém quebrava o braço, usava essa palavra aperfeiçoamento. Era colocado uma tala, como nos nossos dias, até o osso ser aperfeiçoado, ser consertado. A ideia, amados, é de que os homens talentosos que Deus dota a igreja, homens e mulheres que Deus dota a igreja, é para que haja conserto, é para que haja cura, é para que haja tratamento de ossos quebrados. É a mesma palavrinha também que era usada no contexto da pescaria, quando se fazia várias pescarias e as redes começavam a furar, não é? A cortar, e precisava-se então parar um tempo para costurar as redes. Costurar as redes. Isso é aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do serviço
Não se perca aí, tá ok? Nós estamos no versículo 12. Para o desempenho do serviço da diaconia. Diaconia. O serviço, amados. Diaconia é um serviço prático, não é? É aquele serviço com as mãos, é aquele serviço concreto, é aquele serviço que faz bem às pessoas, para a edificação do corpo de Cristo. A ideia aqui de edificação, amados, é construção mesmo. A igreja está construindo, está sendo construída, aumentada. Seus membros estão sendo edificados. Cada um está tendo a sua rotina de trabalho, servindo uns aos outros. Até que, versículo 13, todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 13, sabe o que eu me lembro, amados? Até que todos cheguemos. Eu não assisti, mas tem muita gente que já assistiu, até já me contou do filme, eu até perdi o interesse de assistir, mas até o último homem. Essa é a ideia, até que todos cheguemos. Todos. Queridão, olhe para mim, nós vamos chegar todos juntos. Pode ter alguém, amados, que esteja lá na frente, e a gente olha e fala, vem cá, mas você está muito na frente. Nós vamos chegar todo mundo junto. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O irmão mais nervosinho, a irmã mais calma, os jovens com as suas mentes cheias de ideias, cheias de questões, os anciãos, todos nós chegaremos juntos à unidade da fé. E unidade da fé não é uma fé, amados, mística, esotérica, é uma fé doutrinária, é crermos no mesmo Cristo, é crermos no mesmo Evangelho. É para usar aquela citação famosa do C.S. Lewis, eu creio no cristianismo como eu creio no sol. Não creio apenas porque ele existe, mas porque por meio dele eu posso ver as outras coisas. Isso. Assim como através do sol nós conseguimos ver as coisas em nosso redor, através do Cristo, do cristianismo, nós conseguimos enxergar melhor o mundo. Isso é unidade da fé. Isso é pleno conhecimento. Aí, para terminar essa parte, nós vamos prosseguir depois, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu quero, na próxima quinta-feira, dar um destaque maior a isso, mas eu vou citar aqui. Tudo isso que o apóstolo Paulo disse até então, foi para que nós tivéssemos estabilidade, firmeza, coerência, maturidade. Para que não sejamos crianças, amados. Crianças é que vão de um lugar para o outro. Crianças que se arrastam pelas ondas. Crianças que são levados de um lado para o outro por qualquer vento. Crianças que são enganados e levados, então, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. E aí Paulo usa duas palavras. A artimanha é a palavra cubeia no original, que vem a palavra cubos. É o jogo de dados em que as pessoas jogavam para enganar, para defraudar as pessoas. Abrindo parênteses aqui, há algum tempo na cidade, não sei que tinha, se ainda tem, pessoas entregavam seus salários, amados, aquele joguinho envolvendo algo que tinha nos cubinhos, não é? E aí vem um que é da mesma equipe, não é?
E que aí ganha dinheiro. E aí quando um ganha o dinheiro, amados, meu Deus do céu, os caras ficam loucos e começam a jogar. Eninalvo. E começa a perder. Vez por outra o cara deixa ganhar uma vez para o cara ficar animado. E aí é isso, cubos no original, artimanha. E astúcia, amados. Astúcia no original significa sabedoria ilusória. Amados, existem pessoas nos nossos dias que eles pensam que são, mas não são. Nunca foram. Gente que não crê na verdade de Deus, crê numa mentira. Não é? Crê numa mentira. Um ator de um teatro estava decepcionado porque ele não conseguia fazer os seus números mais. Ele descobriu na cidade um pastor que pregava realmente o evangelho de uma maneira muito incrível e atraía as pessoas. Ele marcou um aconselhamento com esse pastor. Ele chegou no gabinete do pastor e falou o seguinte: olha, eu queria saber qual o segredo, porque eu sou ator, o senhor pastor, e eu tenho experiência, tenho cursos, e eu já não estou conseguindo mais atrair pessoas. Eu vejo que o senhor aqui prega e as pessoas ficam fora de si, são arrebatadas pela palavra de Deus. E o pastor falou o seguinte: o segredo é que você fala de uma ficção como se fosse verdade. Você faz da ficção uma verdade. E ela não deixa de ser uma ficção. Eu falo da verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará.